Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Infinito Amor, rogai por nós. Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal. Nesse dia em que a gente se dispõe a falar um pouco, a conversar um pouco sobre a confissão, né? A gente se pergunta, por que eu devo me confessar? Qual é a importância da confissão? Como é, né, a confissão? E aí, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, compartilhem, curtam o nosso conteúdo, façam aí os comentários, podem enviar para a gente as perguntas, é um prazer imenso receber as perguntas de vocês, o carinho de vocês, as pessoas que nos enviam mensagem de ânimo para a gente continuar nessa luta. Enquanto o Senhor quiser, aqui nós estaremos tentando humildemente sermos instrumentos nas mãos dele. Então envie o nosso conteúdo aos seus amigos, quero agradecer, nós já somos mais de 1000 seguidores e nós não trabalhamos, né, com nenhum tipo de divulgação, a não ser a bondade de vocês em nos ajudar a enviar este conteúdo ao maior número possível de pessoas. Então nos ajude aí, né, a fazer esse vídeo chegar a outras pessoas também. Pois bem, o conteúdo que a gente trabalha aqui, pessoal, ele é sempre muito complementar. Então, eu convido você que não viu ainda aquele nosso vídeo sobre o que é o pecado, a ver primeiramente aquele vídeo sobre o que é o pecado. Porque o que nós vamos conversar hoje, de certo modo, é bastante complementar aquilo que foi dito anteriormente, né? Mais à frente, eu quero falar mais de confissão, de uma maneira mais aprofundada. Mas a gente tem uma intenção, né, um cronograma, uma ideia aqui para ser trabalhado com vocês. Então o conteúdo é muito... eu penso sempre, né, a gente faz sempre esse conteúdo, claro que em vídeos individuais, mas sempre com uma intenção de aprofundamento. O ideal seria se vocês pegassem o primeiro e fossem vendo, né, até este de agora. Mas é complementar, né? O que a gente trabalha aqui é complementar, e para que vocês entendam os próximos vídeos que a gente vai falar sobre confissão também, mais à frente, não agora, a gente quer variar um pouco os temas, é importante que a gente veja aquilo que ficou dito anteriormente, porque muita coisa é pressuposto. Pois bem, a gente vai trabalhar de um modo bastante básico, né? A nossa referência principal aqui naquilo que a gente está dizendo é o Catecismo da Igreja Católica, a obra também de São Tomás de Aquino. Eu vou deixar para vocês disposto aí embaixo, né, aquilo que a gente vai trabalhar em relação à bibliografia, porque eu não trabalho nada aqui da minha cabeça, né, mas simplesmente a obra de autores, né, e aquilo que é de autores muito maiores, e aquilo que é dito pela igreja, obviamente, que é o nosso objetivo aqui. Né. Então a gente vai falar sobre confissão, né, muitas coisas precisam melhorar em relação à vivência aí de muitos católicos, e essa é também o nosso objetivo aqui, porque tem muito católico que não se confessa. Um dos objetivos de a gente falar isso aqui é alertar a importância da confissão, nós vamos falar sobre a importância da confissão aqui, e tem muito católico que não se confessa. Graças a Deus, aqui na paróquia onde eu participo, eu percebo que há um estímulo dos padres, os padres sentam no confessionário para poder atender, tem hora, você pode marcar a hora, e é fácil, relativamente fácil, você se confessar aqui em Itaperuna. Mas olha, existem muitas igrejas em que conheço, em que sei, e que os padres não estimulam a confissão. Isso é muito complicado, porque precisa partir deles, né? O próprio catecismo fala que os padres precisam estimular isso, né? E muitos padres não estimulam as pessoas a se confessarem. Existem paróquias que os padres não sentam no confessionário. Né? Se você quiser se confessar, você vai lá e marca uma hora, né, para poder atender. E isso já é bastante complicado. A gente precisa ter digamos assim, essa cultura de confissão, né? Essa consciência da importância da confissão, que é um sacramento da igreja. Né? E para a nossa santificação, nós católicos precisamos de confissão. Então essa importância ela precisa ser trabalhada, e não só essa importância, mas como essa confissão deve ser feita, né? De um modo bom, de um modo adequado, para que nós possamos retirar todos os frutos espirituais em relação à nossa santificação, vivendo aquilo que Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus nos deixou. Então a primeira questão é essa.
Né? Se você está há muito tempo sem se confessar, a gente sabe que a igreja preconiza aí pelo menos um ano, pelo menos uma confissão ao ano, né? Ou após um pecado mortal. Então, se você está há mais de um ano sem se confessar, você não pode comungar. Porque você está indo contra este mandamento da igreja. Então, Vinícius, há 2 anos que eu não me confesso, há 3 anos, há 10 anos que eu não me confesso. Você não pode comungar, você não deve comungar. Deve procurar o padre para se confessar. Então, a confissão, ela precisa ser regular. Né? E caso você cometa um pecado mortal, e aí eu chamo aqui a nossa aula, a nossa conversa anterior sobre pecado, né, os pecados contra o Espírito Santo mais os 10 mandamentos. Se você está em pecado mortal, então você também não pode comungar, porque isso é um sacrilégio. Você tem que ter o mínimo. Claro que ninguém merece receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ponto. Ninguém. Né? A bondade de Deus é excessiva, um Deus que é doido, né? Deus é doido, Jesus é doido, doido de amor por nós, e sendo doido de amor, né, por assim dizer, deixou essa graça da comunhão, mas você não merece comunhão. Você precisa ter o mínimo de limpeza, já que você não merece comungar, você tem que ter o mínimo de limpeza para poder recebê-lo. E esse mínimo de limpeza é você não comungar em pecado mortal, nem comungar se tem mais de um ano que você tem mais de um ano que você não se confessou. Então procure um padre pelo amor de Deus. Vença a sua vergonha e seus limites e procure um padre. Então, eu sei que tem padres que me assistem, né? Sei bem disso, que às vezes eles mesmos me dizem isso, um abraço, né, a todos eles, mas dizer o seguinte, aos padres que me veem, por favor, estimulem a confissão. Né? Eu, nas minhas pregações, sempre tento estimular isso, porque sacramental, isso é extremamente importante. E aí a gente tem um outro problema. Estou começando a trabalhar os problemas, depois a gente entra na confissão em si. Que precisa ser tratado, precisa ser dito também. Tem muito padre que diz que nada é pecado. E é recorrente isso, né? Às vezes em atendimentos, às vezes tive que lidar com situações bem desconfortáveis, de pessoas que foram confessar e aí o padre dizia que, não, isso não tem nada a ver, isso é pecado grave, pecado mortal. Que não sou eu que estou dizendo, não tirei da minha orelha, mas que o próprio catecismo da igreja diz que são os próprios 10 mandamentos. Tinha uma situação chata que eu vivia, somente na época que eu coordenava grupo de oração, que muitos meninos vinham até mim, né, pedindo ajuda, porque queriam se livrar da masturbação e da pornografia, por exemplo. E aí a gente conversava, o atendimento, rezava, e eu propunha isso, aquilo, né, esse é o caminho, faça isso, faça aquilo. E aí eles iam se confessar, depois retornavam para falar, Vinícius, o padre fulano de tal falou comigo que não é pecado. Então a situação era muito complicada. Por que eu estou dizendo isso? Tem muito padre, e assim, é recorrente isso. Às vezes eu vou em atendimento, mas o padre fulano, Vinícius, eu nem confesso com o padre fulano de tal, porque o padre fulano de tal fala que nada é pecado. A própria pessoa tem consciência do seu pecado, se sente incomodada de confessar com o padre, que acha que nada é pecado, que tira da cabeça dele. Ou ele não estudou moral, né, ele não sabe nada da própria igreja em que ele é sacerdote, né, o que é grave, né, ou simplesmente ele é laxo mesmo, está fazendo sendo padre da própria cabeça dele. Né? Enfim, isso é bastante complicado. Então, qual é o conselho que eu dou em relação a isso? Você tem que procurar um bom confessor. Né? Procurar um padre, se for um padre regularmente, é mais interessante ainda, o mesmo padre. Né? Um padre que tenha conhecimento de moral, que tenha conhecimento de igreja, que busque sinceramente a santidade para não te bagunçar ainda mais. Porque corre o risco de você, se você não tiver conhecimento adequado, né, sobre confissão, sobre pecado, sobre moral, enfim, corre o risco de você acabar se bagunçando com esse padre. Então procure um padre de confiança, porque tem muito que não é. Padre da Teologia da Libertação, então, pelo amor de Deus, é muito complicado. Não tem nada que está errado na cabeça deles. Né? Isso é uma outra questão. Então procurar um padre de confiança. Certo? Vamos dizer a verdade, que é a verdade. E aí, pessoal, uma outra coisa importante é estudar moral. Estudar o que é certo, o que é errado, estudar o catecismo, estudar a vida dos santos, estudar aquilo que a igreja diz para que não venha um ou outro para poder te enganar. Né? Para qualquer fala de qualquer um, aí, de qualquer rios que você viu na internet, venha bagunçar
né, os seus próprios conceitos e talvez até a sua vida. Né? Se você permitir que aquele conteúdo errado, falho, enfim, venha até você. Né? Transforme, então, você assimile aquilo para a sua vida. Então vai estudar. Né? Vai estudar aquilo que a igreja diz sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado. Então é fundamental, estude para que não te passem para trás. As pessoas, a gente precisa aprender, né, a assimilar o conhecimento que nós recebemos, a estudar com o objetivo verdadeiro de transformar a nossa vida. Então existem duas maneiras de chegar à verdade. Né, através da infusão da graça, que é Deus que infunde a verdade em você, mas se você não tem controle algum sobre isso, que ele dá quando ele quer, na hora que ele quer, para quem ele quer. Né? E através do estudo. Estudar você pode, Deus quer que você estude. Então estude. A gente perde tempo, né? Vai aí no seu Instagram e vê quanto tempo você fica no Instagram todos os dias. Né? Quanto tempo você perde, né? Não dava para ler ali, eu fico 2 horas, enfim, eu fico 2 horas vendo o Instagram, 3 horas vendo o Instagram. Não dava para dar pelo menos 1 hora dessa ao estudo de alguma coisa que seja boa, ao estudo da moral, por exemplo? Então precisamos refletir sobre isso. E uma coisa fundamental, peça a Deus que te mostre os seus pecados. As próprias Confissões de Santo Agostinho, né, como um livro muito importante para nós, Santo Agostinho nos dá, então, essa compreensão de que muitas vezes a nossa confissão ela vai ser nós confessarmos aqueles pecados que o próprio Deus nos mostra. Deus nos mostra, pela ação do Espírito Santo, nos mostra os nossos pecados. Por que eu estou dizendo isso? Por que a gente precisa ter oração para entender o que é certo e o que é errado? Porque é a graça do Espírito Santo em nós que nos mostra as nossas misérias. A gente trabalha as coisas aqui, pessoal, em termos gerais, né? Trago aqui o catecismo, você vê pregações, a gente tenta adequar isso, dar exemplos na vida prática, enfim. Mas a verdade é que em muitas situações nós não temos discernimento do que é certo e do que é errado. Muitas vezes o nosso conhecimento é pouco, ou ainda que a gente tenha aquele conhecimento decorado, né, a gente saiba o que é dito, né, a gente às vezes não tem experiência, não tem vivência prática. E às vezes por isso não sabe o que é certo e o que é errado. E às vezes você vai se aconselhar com 2 pessoas diferentes, e 2 pessoas diferentes dão ideia de alguma coisa que você não sabe, né? Alguma questão sobre a qual você não sabe a resposta, vão te dar 2 conselhos diferentes. Porque às vezes é mesmo difícil. Discernir muitas às vezes o que é pecado e o que não é difícil. E eu insisto nessa tecla. Por vários problemas. Né? A gente usa, é a nossa consciência que vai nos acusar o pecado. Mas às vezes a nossa consciência ela é falha por muitas coisas. Por não termos consciência dos nossos pecados, às vezes pecamos e não sabemos que aquilo é pecado. Ou por termos uma consciência exagerada, e aí estamos às vezes imersos em escrúpulos, que é também um tipo de tentação. E aí você começa a achar que tudo também é pecado. E aí nós temos, a gente vai falar sobre o exame de consciência. O exame de consciência ele é muito importante, ele deve ser feito, né? O próprio catecismo que nos ensina isso, e a gente tem que ter essa vigilância de lançar o nosso pensamento, a nossa razão sobre as nossas atitudes, é claro. Só que ficar pensando em pecado simplesmente não vai resolver o problema. Você tem que fazer um exame de consciência, sim, mas mediante a graça da oração. Porque muitas vezes, se você ficar pensando em pecado o tempo inteiro, a única coisa que você vai fazer é ou ficar se justificando o tempo inteiro, o que não é um ato confessional. Então você se justifica o tempo inteiro. Não, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo. Isso é uma possibilidade. Né? Então você vai ficar se justificando e você não vai estar confessando absolutamente nada. E você corre o risco de achar que tudo é pecado. E aí isso também não te santifica, isso faz mal pra caramba. Ou achar que nada também é pecado. Então você precisa da luz do Espírito Santo. Ainda que você pense, que você raciocine, que você precisa da luz do Espírito Santo que te mostra os seus pecados. Então, gente, precisamos ter uma atitude cada vez mais espiritual. Mas a pessoa que é racional excessivamente, ela perde nisso. Porque ela tenta colocar sempre tudo nos blocos devidos. E às vezes as coisas elas são difíceis, elas são confusas. Então, clame a ajuda, o auxílio do Espírito Santo para te mostrar os seus pecados, para te dar a graça do arrependimento. Porque quando Deus te mostra os seus pecados, Ele não só te mostra os seus pecados. Porque Deus ele fala através de palavras, Deus fala através de coisas. Ou seja, Ele age. Ele é o verbo. Quando Deus diz, faça-se a luz se fez.
Então, quando Deus te mostra os seus pecados, ele não só te mostra os seus pecados, mas ele insere em você toda a força, toda a graça, para que você se liberte desse pecado. Então, precisa ser uma atitude espiritual e precisa ser uma atitude de confiança. Confiança no amor, confiança na misericórdia de Deus. Não tem que ter uma atitude de medo. Você não vai para o confessionário com medo do padre, com medo de Deus, mas você vai com confiança na misericórdia e com sinceridade e com constrangimento. É isso que a gente precisa pedir a Deus, é esse constrangimento. A gente precisa pedir a Deus, esse constrangimento de ver que nós ofendemos a Ele, nós fazemos mal a Ele, nós machucamos o coração dele, que Ele foi bom e que Ele nos amou e Ele cuidou de nós, Ele esteve e a gente quis ir em direção ao pecado por livre e espontânea vontade, conscientes do nosso ato. Eu sei que isso é errado, mas eu vou nesse caminho, apesar de saber que eu estou indo contra aquilo que o Senhor, que tanto me ama, me ensina. Então, assim a gente está falando de pecado, efetivamente, pecado grave, esse ato consciente. Então, peçamos a luz do Espírito Santo, senão não vai adiantar. Senão você nunca vai conseguir se confessar realmente, você nunca vai saber os seus pecados. Nós precisamos da ação de Deus na nossa vida, do Espírito Santo, para saber isso. Então, eu tenho uma dúvida se isso é pecado ou se não é. Conselho de Padre Pio: ore, não se preocupe. Ore, não se preocupe. Ore a Deus. Ore a Deus. E Deus vai te mostrar. Gente, tem coisa que é óbvia. Tá? Os 10 mandamentos, pecados contra o Espírito Santo. Vinícius, eu estou traindo a minha esposa. E será que isso é pecado? Pelo amor de Deus. Não é disso que eu estou falando. Só que quando você vai aprimorando a sua consciência e as coisas vão ficando, às vezes, o discernimento, às vezes, ele fica um pouco mais complicado. Certo? Às vezes ele fica mais difícil. Isso é verdade. Então a gente precisa atentar a isso. Certo? E a própria tentação que a gente sofre, de ter uma presunção de que não tem nem pecado nenhum, de que tudo é pecado. Nada disso funciona. Então, tem coisa que é óbvia. Você olha e você já sabe. Mas tem coisa que você vai ficar na dúvida. De qualquer modo, peça o Espírito Santo que te mostre os seus pecados. Então, confiança nesse amor de Deus, mas também sinceridade. Sejamos sinceros. Porque a nossa consciência nos mostra, ela nos acusa. E é nela que muitas vezes Deus vai agir. Olha, está errado. Certo? Está errado. Não posso. Não devo. Não é de Deus. Não é isso. Devo me confessar. Devo procurar o confessor. Isso aqui eu fiz, está errado. Não estava certo isso. Precisamos disso. Dessa sinceridade. Porque Deus já sabe os nossos pecados. E esse Deus nos observa o tempo inteiro, está ao nosso lado o tempo inteiro. Mas não nos observa no sentido de que vai ali querer o nosso mal, de nenhum modo. Nos observa com amor. Mas quer que a gente se arrependa das nossas misérias, dos nossos pecados, para que nós possamos merecer esse amor que é tão grandioso. E aí, pessoal, entrando então na questão da confissão em si, a primeira coisa que sempre se levanta, por que eu tenho que confessar para um padre e não confessar diretamente para Deus? Aí eu trouxe a palavra. Principalmente os protestantes gostam de entrar nisso aí, porque eles não acreditam, não tem confissão lá para eles, não tem sacramento, então sempre tem essa questão. Aí, o que eu fiz? Eu trouxe a palavra, já que para eles só vale a palavra, e tem muito católico que infelizmente acredita que só haja a Bíblia e nada mais, esquece do catecismo, da vida dos santos, do magistério, da tradição. Eu trouxe só a palavra. Então, em Marcos, capítulo 2, versículo 7, nós temos que só Deus perdoa pecados. Ponto. Então, quando se tem a confissão, quem está perdoando pecado não é o sacerdote. É o próprio Deus que está perdoando pecados. Mas nós sabemos muito bem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados na terra. É o próprio Jesus que disse, quando ele estava curando então aquele paralítico, ele diz, olha só, os seus pecados estão perdoados. Então Jesus, que é Deus, ele tem também poder para perdoar pecados. Isso está em Marcos, no capítulo 2, no versículo 10. Certo? Então, ele vai dizer isso, que o Filho do Homem ele tem o poder de perdoar os pecados. E em Marcos, no capítulo 2, versículo 5, Jesus próprio diz, os teus pecados estão perdoados. Então, ele tem poder para perdoar
pecados. E nós sabemos que Jesus, quando vai enviar os seus discípulos, ele diz aos discípulos que a quem perdoarem os seus pecados, eles lhes serão perdoados. A quem vocês reterem, né? A quem vocês não perdoar os pecados, eles lhes serão retidos. Ou seja, o discípulo de Cristo, né? O nosso sacerdote, o nosso padre, né? Que é o discípulo direto de Cristo. Né? Claro, ele não tem todos os poderes de um bispo, né? O bispo aí tem a questão do apostolado, mas o padre ele tem o poder dado por Cristo para perdoar os pecados. Então, só Deus, recapitulando, né? Marcos 2:7, Marcos 2:10, Marcos 2:5 e João 20, versículo 22. A linha de raciocínio aqui, só Deus perdoa pecados, Jesus tem poder para perdoar pecados, os seus pecados estão perdoados, Jesus diz, mas é o próprio Jesus que diz para os discípulos dele, olha, vocês têm o poder de perdoar pecados. Se você perdoar o pecado, se a pessoa vier se confessar, né, e você perdoar o pecado, ele vai ser perdoado. Se você não perdoar, eles serão retidos. Então, é o próprio Deus que confere aos seus discípulos, né, os padres, os sacerdotes, este poder para perdoar os pecados. Então, nós vamos ao sacerdote pedir perdão a Deus através do ministério sacerdotal, porque foi o próprio Cristo, que é Deus, que concedeu esse poder a eles. Então você não tem que contrapor a mim, você tem que contrapor ao próprio Jesus, que deu este poder e essa autoridade. Como vão trabalhar, quem diz o contrário, como trabalha isso frente a essa palavra, eu sinceramente não sei, também não estou interessado. Então o sacerdote ele tem poder para perdoar pecado pela graça de Deus, pelo poder de Jesus que habita nele. E aí, pessoal, entrando um pouco na questão do catecismo, o catecismo fala para a gente que a primeira conversão ela vai se dar, então, através do batismo e a segunda confissão através da confissão. É Santo Ambrósio que diz que na igreja existem a água, né, e as lágrimas. Ou seja, nós temos a água do batismo e as lágrimas no sentido da confissão, da penitência, né, para a conversão. A gente sabe que o batismo, né, é o principal e primeiro local da conversão. Né? Ele é fundamentalmente o batismo. Então, fundamentalmente não, mas primeiramente o batismo. Então a pessoa vai ser batizada, né? Ela deixa de ser uma criatura e passa a ser filho de Deus. Então toda aquela questão do pecado original, toda aquela questão do pecado dos nossos primeiros pais, aquela desarmonia que existia entre nós e Deus, ela é vencida pela graça do batismo, né? E ele é fundamental para a nossa conversão, que ali nós vamos receber os dons do Espírito Santo para que tenhamos a vida em Cristo, ponto. Só que, Vinícius, se é assim, se o batismo é o primeiro, né, e mais importante aí em relação à conversão, por que cargas d'água eu preciso de me confessar? Porque quando você se batiza, a sua fragilidade permanece. Pensa numa pessoa que já vai me convertir ao catolicismo, né? Agora eu era pagão e agora eu sou católico. E aí a pessoa batiza, né? Aí meio-dia ela batiza. Quer dizer que meio-dia ela batizou, 1h da tarde ela não vai ter mais fraqueza, ela não vai ter mais pecado, né? Ela não vai ter mais... Não é isso. Ela recebe ali uma graça, ela recebe ali o Espírito Santo, ela recebe ali o dom de Deus, ela recebe ali a graça dessa filiação divina, de sermos irmãos de Jesus, sermos filhos de Deus. Isso vai dar para ela uma força e uma graça muito grande para lutar e vencer o pecado. Mas a gente tem que ver a segunda conversão. E essa segunda conversão ela vai se dar na luta, na nossa ascese, né, na nossa busca por Deus, na oração, na confissão, na comunhão, enfim, nessa busca para que nós possamos, então, nos santificarmos. Então nós precisamos, para essa segunda conversão, nós precisamos da confissão. Então vamos nos confessar, porque nós somos fracos, o batismo não vai vencer a nossa fragilidade, não vai fazer com que a gente, após o batizado, não tenha mais fraqueza, a gente continua fraco, cada um com as suas tendências ruins aí, e a gente, vez por outra, né, vai acabar caindo. E quando a gente cair, a gente vai ao padre, e a gente vai se confessar. O batismo ele vai nos tornar santos e repreensíveis na presença de Deus, né? Assim como a igreja. Mas a gente precisa lutar, então, contra essa nossa fragilidade, porque ela permanece. Né? São José Maria de Escrivá que diz, né, que a confissão, então, ela é o sacramento da alegria. Né?
Por que então a confissão é o sacramento da alegria? Porque ela traz, então, a alegria e a paz da amizade com Deus. Quando você não está com a sua confissão em dia, quando você está em pecado mortal, né, você não está na sua amizade com Deus. Então, Deus não está em você por graça. Nós sabemos que Deus está em nós de três maneiras, né? Isso nos diz São João da Cruz, é uma coisa bastante interessante. As pessoas às vezes perguntam, né, Vinícius, a pessoa que vive em pecado, né, numa vida toda torta, numa vida toda errada, ela tem ali a presença de Deus, ela não tem, Deus está nela, não está? Deus está no homem de três maneiras: por essência, por graça e por feição. Quando ele está por essência, é porque Deus está no homem, porque o homem é criatura dele, né? Mas está no homem, assim também como está nos animais, está em toda a criação. Ele deixou ali a sua impressão digital. Somos todos criaturas, somos feitos por Deus. E sendo assim, Deus está em nós por essência. Quando nós estamos com a nossa confissão em dia, com a nossa vida certa, lutando todos os dias pela santidade, Deus habita em nós, está em nós por graça. Então a confissão dá a nós, restabelece em nós a nossa amizade com Deus. O fluxo de Deus para conosco, não tem obstrução mais. Claro que quanto mais a gente vai se santificando, quanto mais a gente vai crescendo espiritualmente, esse fluxo, né, essa relação, ela vai se aprimorando. Mas se você está na graça de Deus, essa amizade com Deus está estabelecida. Agora, você está em pecado mortal, você está distante de Deus. Nós temos, né, experiência de tantos santos, né, que viram, Santa Teresa de Jesus, por exemplo, viu uma alma em pecado mortal, e como a alma estava podre, estava fedendo. Mas espiritualmente a gente tem a graça de restabelecer a nossa amizade com Deus, e por isso o escrivá, né, o santo nos ensina, nos diz que a confissão é o sacramento da alegria, né? E vejam como é importante a confissão. Tem gente que não tem consciência disso. Mas, por exemplo, nós sabemos, né, que a pessoa, quando ela morre em pecado mortal, a chance, não podemos dizer que essa pessoa necessariamente está no inferno, porque só Deus é juiz, né? Você não sabe se a pessoa teve o arrependimento final, né? Mais à frente a gente fala sobre esse arrependimento final, que tem muita confusão nisso aí também. Mas Deus nós sabemos que a pessoa em pecado mortal, né, que são os 10 mandamentos mais pecados contra o Espírito Santo, a pessoa em pecado mortal, ela tem uma chance muito grande de ir para o inferno, porque ela morreu fora da amizade com Deus. Claro que não dá, eu não vou entrar nisso aqui, porque daria uma aula só disso aqui, né? E existem casos e casos, enfim, aí tem que ver se a pessoa tinha consciência, não tinha consciência, enfim. Mas a pessoa em pecado, não dá para entrar nisso aqui, é grande, extenso demais para fazer essa reflexão. Mas a pessoa em pecado mortal, a chance dela ir para o inferno é muito grande. Muito, muito, muito grande. E a confissão, ela perdoa o pecado mortal. Então, se você faz uma confissão adequada e você morre logo depois daquela confissão ali, né, para o inferno você não vai. Se você realmente foi ali, se confessou, fez a confissão de modo adequado, como a gente vai falar sobre, você morre logo após receber a sua absolvição, né, você vai para o céu. Olha a importância disso, meu Deus do céu. Será que vocês não têm consciência? A gente não tem consciência disso. E o pessoal passa 1, 2, 3, 10 anos sem se confessar. Católico passa uma vida inteira sem se confessar. Essa graça que é dada por nós estamos jogando pérolas aos porcos. Estamos jogando aquilo que é valioso e precioso, uma graça santificante, que é esse sacramento, nós estamos jogando essa pérola aos porcos. Então, tenhamos consciência da importância da confissão. Cara, se você quer salvar a sua alma, dá seu jeito. Toma vergonha na sua cara e vamos viver a confissão. A igreja recomenda pelo menos uma vez por ano, mas você peca só uma vez por ano? Claro que não. Então estabeleça, nós vamos confessar, Vinícius, de mês em mês, de 15 em 15 dias, enfim. Mas estabeleça, sim, né? Não para fazer como uma coisa mecânica, né? Mas para que você vá ali fundando a sua consciência e admitindo a Deus perante um sacerdote da sua miséria. É fundamental a confissão
para que nós possamos formar a nossa autoconsciência, a nossa consciência do que é certo e do que é errado. Você deve conhecer, e a pessoa, ela distante da confissão, a pessoa distante de Deus, ela não tem consciência das coisas que ela faz. Presta atenção no seguinte, quando a gente fala sobre, fala, por exemplo, lá sobre, lá no Antigo Testamento, eu sempre gosto de dar esse exemplo, em Gênesis, Deus andava lado a lado com o homem, né? Santo Agostinho que diz que esse andar lado a lado com o homem é a presença da onisciência ao lado do homem. É fundamental nós acreditarmos em Deus, só por isso já é fundamental, para a formação da nossa consciência. Porque quando você sabe que existe uma onisciência, um ser que tudo sabe, e que está ao seu lado ali, vendo tudo que você faz, isso é fundamental para que você tenha consciência das suas atitudes. Porque se tem alguém que sabe tudo, ainda que você faça alguma coisa no seu quarto, sem ninguém ver, sem ninguém saber, alguém sabe, Deus sabe. A pessoa que não acredita em Deus, ela simplesmente não se importa. A única preocupação que ela tem é pensar assim, tem ninguém me vendo? Tem alguém me vendo? Não, vou fazer. Então, essa consciência, essa consciência do que é certo e do que é errado, e essa consciência de si, na ausência dessa onisciência, desse Deus que tudo sabe, isso vai por água abaixo. Então é fundamental que nós acreditemos em Deus e tenhamos essa consciência de que tem um Deus que tudo sabe, que tudo vê. Então a nossa justificativa e tudo que a gente vai fazer na nossa vida não é frente aos outros, é frente a Deus. Eu às vezes escolho na fala das pessoas, né? Onde uma mãe me falava sobre os pecados, né, de um dos seus filhos, e ela falava assim comigo, Vinícius, eu tenho muita preocupação em relação à sociedade. Eu falei assim, minha querida, que se dane a sociedade. Como assim em relação à sociedade? A sua preocupação precisa ser em relação aos pecados dos seus filhos frente a Deus. E aí muitas pessoas confundem Deus com sociedade, pelo amor de Deus. Então, a preocupação com aquilo que vão dizer, não tem preocupação com isso, não. A sua preocupação em relação aos seus filhos, em relação a quem se ama, em relação a você, é frente ao Senhor. Nós devemos respostas sim, mas só a duas vozes. A de Deus e a da nossa consciência. Porque na consciência o Senhor age e nos mostra aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, por favor, vamos lutar, então, para ter a nossa vida, essa certeza dessa onisciência, que ajuda a nós a formar a nossa própria consciência. Peraí, tem um Deus que tudo vê, que tudo sabe, está vendo tudo que eu faço. Então, não posso fazer nada errado. Eu não posso desagradar esse Deus que eu tanto amo. E se eu não amo, meu Deus, me ensina, então, a te amar. Então, isso é extremamente fundamental. Essa consciência de que tem um Deus que tudo sabe sobre nós. Então, é fundamental. E o ato confessional de admitir o seu pecado, de tirar aquilo do seu interior e dizer, isso te ajuda muito a formar a sua consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado, porque você tem que organizar o seu pensamento, fazer o seu julgamento sobre ele e dizer a uma outra pessoa. Então, toda vez que aquilo aparecer, aquilo pintar na sua vida, você já consegue, com aquele exercício mental e também o exercício espiritual que você faz, entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, o ato confessional, ele nos ajuda a chegar à verdade sobre nós mesmos, sobre o mundo, de uma maneira muito grande. É o próprio Santo Agostinho que vai nos ensinar a própria realização, o próprio estudo da filosofia como um ato confessional, de simplesmente confessar aquilo que nós estamos vendo. Então, a confissão é você confessar aquilo que você está vendo os seus pecados. E lembrando, pessoal, a confissão é o sacramento de cura. Nós temos 2 sacramentos de cura. Um sacramento de cura é a extrema unção, para os doentes, a gente não vai falar dela aqui hoje, e o sacramento da confissão, que é também um sacramento de cura. Um exemplo muito prático disso, eu já trabalhei muito com isso, na questão de grupo de oração, enfim, já fiz parte até de equipe, de auxílio ao sacerdote em relação ao exorcismo, já dei aqui, a gente tem curso sobre isso, mas a questão da confissão em relação à própria possessão.
Muitas vezes acontece, né, da pessoa ficar possessa por causa de ter uma vida de muito pecado, né? Isso acontece. Embora não seja o mais comum é a prática de religiões ocultas, mas às vezes a pessoa tem uma vida toda suja. Né? E mesmo o outro caso, né, das pessoas que ficam possuídas por causa de prática de outras religiões, né, de religiões ocultas, né, tanto num caso quanto no outro, a confissão é fundamental. Enquanto você não confessar os seus pecados, você deixa a brecha aberta, arreganhada, para a ação de Satanás. Então, a melhor maneira da gente fechar nessa brecha é através da graça da confissão. Então, confessemos-nos para libertar-nos de toda a ação diabólica, toda a ação infernal. Através desse sacramento, da graça de uma contrição sincera e verdadeira, a gente vai fechando as portas para a ação do demônio. É um sacramento de cura, como a gente sabe, né? E é um sacramento de cura, né? Porque o pecado, ele é doença. A gente sabe que o pecado é uma doença espiritual. É uma doença espiritual que fere o nosso coração, que fere a nossa alma, né? Quantas doenças da alma, do corpo, muitas vezes a gente tem por causa de pecado. O pecado nos leva à doença. E a confissão, ela nos leva à cura. Então vamos buscar essa confissão e entender essa importância. Como eu dizia, pérolas aos porcos. Se você não se confessa regularmente, adequadamente, você está jogando pérolas aos porcos. Então vamos acertar a nossa vida através da confissão. Agora, o catecismo ele propõe 4 passos, né, para a confissão. Né? Primeiro é o exame de consciência. Como eu disse, ter a vida frente à onisciência. Então, esse meditar sobre os seus atos. Né, que não deve ser algo exagerado, obviamente, mas você precisa lançar sua consciência sobre os seus atos. E refletir se aquilo que você está fazendo está certo ou está errado. E a pessoa que tem essa noção da onisciência, né, que acredita em Deus, sabe que Deus tudo sabe e tudo vê, ela está, de certo modo, ela está sempre pronta, né, para a confissão. Porque ela toma uma atitude, ou antes de tomar uma atitude, ela já analisa aquela atitude. Peraí, eu posso fazer isso? Está certo, está errado? Se é de Deus, se não é? Ou mesmo após ela ter feito, ela fala, mas foi errado isso que eu fiz? Então nós precisamos ter sempre esse exame de consciência. Não deve ser simplesmente apenas antes da confissão. Claro que antes da confissão você deve fazê-lo. Né? Mas você tem que fazer isso ao longo do dia todo. Né? Ou pelo menos, ao longo do final do dia, você parar para refletir as suas atitudes naquele dia. Mas constantemente atentos à onisciência. Deus está te vendo. Deus está vendo o que você está fazendo. Então vamos ficar atento às suas atitudes. Né? Se não for por amor a Ele, é que ainda seja por medo do inferno. Né? Como a gente vai falar, que é uma das maneiras de arrependimento, mas não é a ideal, porque a gente tem que se arrepender por amor a Deus. Então vamos examinar a nossa consciência para sabermos, né, antes da confissão, para sabermos se estamos em pecado ou não, se aquilo é certo, se aquilo convém ou não. E principalmente avaliar antes de tomar atitude, para que a gente não peque. Então, sempre esse exame de consciência é esse primeiro passo. O segundo é o arrependimento ou contrição. Né? Então, para você se confessar, você tem que se arrepender. Uma das melhores maneiras de a gente ver se a gente se arrependeu ou não de uma determinada coisa errada que a gente fez é justamente se você tem o propósito firme e verdadeiro de não voltar a pecar. Então assim, eu vou confessar, mas porque eu quero comungar amanhã, mas semana que vem eu vou pecar de novo. Né? Essa confissão não é válida. Você tem que se arrepender. Então quando você se confessa, tem que ter o propósito firme, sincero e verdadeiro. Não vou pecar mais. Fiz isso, mas não vou fazer mais. Então você tem que se arrepender do seu pecado. Se você não se arrepende do que você faz, não adianta nada você se confessar, você nem procura o padre. Então você precisa esse arrependimento. Se você não tem, peça ao Espírito Santo que te dê a graça desse arrependimento. Assim como você deve pedir o Espírito Santo sobre a sua consciência para você fazer um exame de consciência adequado. E aí depois de ter examinado a sua consciência, depois de ter se arrependido, você então faz o quê? Você se confessa. E ali você vai dizer ao padre os seus pecados. Né? Todos os pecados que você lembrar ali, você precisa falar. Caso você esqueça algum pecado depois da confissão, você foi embora, meu Deus, não falei isso. Aquele pecado também está perdoado. Então, só a partir daquela confissão, você vai analisar a sua vida a partir daquela última confissão. Quando você for se confessar de novo, você vai analisar a sua vida a partir daquela última confissão. Então, você não precisa confessar todos os seus pecados em todas as confissões que você cometeu há algum tempo atrás, não.
Daí também a importância de se confessar regularmente, né? Que fica até mais fácil de você saber, né, e lançar consciência sobre seus pecados. Então, se você se confessou e acabou esquecendo, se confessou, todos os pecados que você lembrou, naquele momento você falou e recebeu recebeu a absolvição, fez a sua penitência, acabou. A partir daquele momento, né, na sua próxima confissão, você vai analisar a partir daquela última confissão. Então, os pecados esquecidos, eles também estão perdoados. O que não vale é você se lembrar de algum pecado grave e não confessar aquele pecado grave. E aí, então, a sua confissão, ela não é válida. Na confissão, para a boa confissão, você tem obrigação de dizer os seus pecados mortais, seus pecados graves. Os pecados veniais, eles não são, como eu poderia dizer, ele não invalida, se você não falar um pecado venial, não vai invalidar a sua confissão. Não é estritamente, essa palavra que eu estava esquecendo, o catecismo usa essa palavra, eu quero usar a mesma, né? Não é estritamente necessário que você fale os seus pecados veniais na confissão. Mas a igreja recomenda. Então, o que é o ideal? Que na sua confissão você fale os seus pecados mortais e também fale os seus pecados veniais. Ou seja, fale os seus pecados graves e os seus pecados que não são graves. Né? Até porque isso vai te ajudar a formar a sua consciência e a não pecar mais. Porque você precisa evitar tanto pecado mortal quanto pecado venial. Né? A gente tem que evitar todo tipo de pecado, obviamente. Então, isso é uma questão interessante e fundamental. Agora, se você esquecer de um pecado mortal na confissão, ainda assim você está perdoado. Mas se você lembrou desse pecado e falou, estou com vergonha de contar para o padre que eu estou vendo vídeo pornográfico, então não vou contar não. E aí não conta, então a sua confissão, ela não foi válida. Tudo que você lembrou, você tem que falar. Certo? O pecado mortal, se você não falar invalida, lembrar e não falar invalida sua confissão, o pecado venial não invalida, mas a igreja recomenda, é melhor que você, o certo é que você fale também os seus pecados veniais. E aí, depois que você se confessou, você fez o exame de consciência, você se arrependeu de verdade, você se confessou, o padre vai vir então com o cumprimento você vai cumprir, né, a penitência, que o padre vai vir com a penitência, vai cumprir aquela penitência, também chamada de satisfação. E aí você vai cumprir, então, aquela penitência que o padre dá, né? Aquela penitência pode ser um sacrifício, pode ser uma abstinência, pode ser uma obra de caridade, pode ser uma oração, né? Reze um terço da misericórdia, reze 3 Pai Nosso, reze, enfim. Ele vai te dar e aí você vai cumprir aquela penitência, né? Porque há, né, uma pena temporal, né, enfim, daquele ato errado, né, daquele pecado que você cometeu. E aí você precisa fazer, então, essa penitência, né? E uma outra coisa, a gente costuma dizer que são 4 Cs, né, para que seja realizada uma boa confissão. A confissão ela tem que ser clara. Você tem que falar qual foi a falta específica que você fez. Então, padre, sei lá, como eu falei, eu vejo vídeo pornográfico na internet. E sem acrescentar desculpas. Ou seja, padre, eu vejo vídeo pornográfico na internet, mas é porque meus amigos me mandam. Né? Porque, enfim. Né? Padre, eu tô tendo relação sexual com mulher casada. Mas é porque ela fica me atentando, é porque ela fica mandando mensagem. Eu não quero, mas não, você não tem que apresentar desculpa. Você tem que apresentar o seu pecado de maneira clara. Esse é o primeiro C. A segunda, concreta. Né, referir o ato ou o pensamento preciso e você não usar frases genéricas. Né, como eu falei, dar nome aos bois. Não dizer as maneiras, de maneira, enfim, de maneira totalmente genérica aquilo que você diz. Não, eu fiz isso. Padre, eu bebi até mijar na roupa. Enfim. Padre, eu usei droga. Dizer de maneira concreta aquilo que você fez. Fiz isso, ponto. De maneira concisa, ou seja, você não vai ficar dando explicação desnecessária. Padre, teve um dia, facilita a vida do padre, né, gente? Tem muita confissão, muita coisa para fazer. Padre, teve um dia que eu estava em casa, e aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp, aí veio alguém,
aí eu fiz um café, aí eu dormi, aí eu acordei. Não, de maneira concisa e completa, né? Como eu falei, você vai ter que vencer a sua vergonha, você vai ter que confessar os seus pecados graves, né? A confissão ela vai perdoar os pecados mortais e veniais. E tem outras maneiras em que os pecados veniais são perdoados, né? O próprio ato penitencial da missa, ele é capaz de perdoar os pecados, perdoar os pecados veniais, né? Assim também como tem a questão das indulgências, enfim, não vou entrar nisso não. Mas a gente tem outras formas também em relação a esses pecados veniais, tem toda uma lista, não vou trazer agora não. Mas aí, pessoal, tem a questão do motivo do arrependimento. Isso é fundamental. A gente falou de arrependimento, mas essa compreensão sobre arrependimento ela é fundamental. Tem gente que, às vezes, as pessoas até se falam corriqueiramente, dizem, eu não concordo, né? A pessoa fez mal a vida toda, a pessoa ruim, a pessoa fez mal a vida toda, e aí no último minuto ela se arrepende, e aí ela pode ir para o céu. Eu não acho justo. Aí tem uma confusão danada que acontece aí. Primeiro que só Deus pode julgar uma pessoa. Por vários motivos. A complexidade da vida, que aquela pessoa ter feito muita coisa errada durante a vida. Só Deus que é capaz de julgar aquela pessoa. Ponto. E a gente não tem juiz, a gente não consegue ser juiz nem de nós mesmos, que dirá dos outros. Então, é assim, pronto, acabou. A gente tem que entender isso, que a gente não tem essa capacidade de julgar a atitude do outro. Né? Mas a pessoa, para ela se arrepender de verdade, para então essa confissão, tem duas maneiras de arrependimento que são válidas, que é a contrição perfeita e aquilo que a gente chama de atrição. Né? A contrição perfeita é quando você toma consciência do grande amor de Deus por você e você percebe que você foi ingrato em relação a Deus. Então você fez uma determinada atitude, você vê que aquilo desagradou a Deus, você vê o amor absurdo que Deus deu por você. E que apesar dos seus pecados, você ama esse mesmo Deus. E aí você se arrepende. Meu Deus, como que eu fui fazer? O Senhor é tão bom comigo, tão maravilhoso, me ajuda tanto. Não é? O Senhor me abençoa, cuida de mim, o Senhor está do meu lado. Meu Deus, e isso e aquilo, não sei o quê. E aquele constrangimento, isso é uma contrição perfeita. Porque é pelo motivo certo. Você se arrependeu porque você ofendeu a Deus, que tanto te ama e que é apaixonado por você. E existe aquilo de atrição, né? Que é o indivíduo que ele vai se arrepender, ou porque ele perdeu o céu, né? E mereceu as penas eternas do inferno. O arrependimento ele não pode ser por uma coisa natural, uma doença física, ou mesmo uma vergonha diante dos homens. Então, se você precisa de um arrependimento verdadeiro para que essa sua confissão seja válida, ou porque você está vendo que você está perdendo o céu e você está indo para o inferno, você está perdendo Deus eternamente, ou da maneira mais perfeita e melhor possível, que quando você se arrepende por amor sincero em relação a Deus. Agora, qual que é a questão aqui? Só Deus sabe se esse arrependimento seu foi realmente sincero. Então, tanto numa questão quanto na outra, você tem que procurar a graça da confissão. A contrição perfeita, isso é preciso ser dito, ela é capaz de perdoar os pecados tanto mortais quanto veniais. É aí que entra a questão daquela pessoa que morre em pecado mortal, mas vai para o céu. Né? A pessoa fez mal a vida toda, né? Errou nisso, errou naquilo, fez só porcaria a vida toda, e chega lá no céu, poxa Deus, fulano de tal veio para o céu, fez tanta coisa errada, fez mal, matou fulano, matou Beltrano, fez isso, fez aquilo. Como isso? Mas essa pessoa, no último instante, ela teve uma contrição perfeita. Se não for assim, não vale. Certo? A pessoa teve a contrição perfeita. Essa sim, ela é capaz de perdoar pecado mortal e perdoar pecado venial. Ou seja, a pessoa, no último momento ali, ela se arrependeu de tudo que ela fez na vida dela. Porque ela vê e percebe que ela foi amada por Deus e ela não deu a esse mesmo Deus o amor devido. Então todos nós, se você se arrepender dessa maneira perfeita, você está perdoado dos seus pecados mortais e veniais. Agora, só Deus que pode julgar isso. Né? E se você tem a graça da confissão, você deve se confessar. A imperfeita, né? A contrição, a atrição, como eu falei, né? Que é por medo de ter perdido o céu, né? De perder a presença do Senhor, de ir para o inferno, ela não perdoa os pecados graves. Mas ela te predispõe ao sacramento da penitência.
Então, através delas, fala assim, poxa, meu Deus, pequei gravemente, se eu continuar nessa vida, eu vou perder o céu, então eu vou procurar a confissão. Num caso quanto no outro, você tem que procurar a confissão de qualquer modo. Mas entenda o seguinte, a pessoa que morre em pecado grave e vai para o céu, né, chega lá, a pessoa morreu em pecado grave, foi para o céu, né, ela se arrependeu no minuto final, ela se arrependeu perfeitamente. Coisa que só Deus pode julgar, que só Deus pode dizer. E esse arrepender-se perfeitamente é o quê? É, na verdade, se arrepender por amor a Deus. Meu Deus, o Senhor me ama tanto, eu só fiz porcaria, perdão. Se eu voltasse atrás, eu não faria a mesma coisa. O Senhor merece só o meu amor, eu só fiz porcaria. Senhor, perdão por... Isso é uma contrição perfeita, de coração. Então, simplesmente, a pessoa dizer da boca para fora, ou por motivos naturais, como diz o catecismo, que ela se arrependeu, isso não vale. Né? E lembrando que a contrição perfeita, pessoal, ela não é uma emoção. Não é? É uma emoção, sim, eu tive um sentimento. Não se trata disso. E arrepender-se não é um sentimento também. Tá? Mas é uma decisão sincera e verdadeira de não fazer mais aquele ato, de perceber com a sua consciência que você errou, que você fez errado, que você não quer fazer mais. E uma coisa muito interessante em relação ao arrependimento é o que São Tomás de Aquino nos ensina, né? Que quanto maior o arrependimento, maior a graça recebida depois dessa absolvição. Então, se você se arrepende muito do que você fez, se confessa, Deus derrama uma graça muito grande em você. Né? Mas se você não se arrepende tanto assim, ou não se arrepende, essa mesma graça é diminuída, ou então ela até inexistente. Corrige você se confessar e sair com menos graça, digamos assim, isso diz São Tomás de Aquino, né? Depois daquela absolvição, se você não se arrependeu, mas se você não teve um arrependimento tão grandioso como ele deveria. Então nós precisamos nos arrepender de coração mesmo, um arrependimento sincero, porque quanto maior o arrependimento, maior a graça que Deus dá para que a gente possa vencer esse pecado. Aí você poderia perguntar assim, Vinícius, alguém que morre, ela está confessando, e aí ela falou todos os seus pecados, e aí ela não fez a penitência porque não deu tempo, ela morreu em seguida. Ou não deu tempo do padre absolvê-la, que ela morreu logo em seguida. Essa pessoa está em pecado? A gente tem que lembrar o seguinte, já na acusação arrependida, o pecado já foi perdoado. Então, quando a pessoa, com arrependimento no coração, diz para o padre todos os seus pecados que a consciência ali a acusa, ela terminou de falar, ela já está perdoada dos seus pecados. Claro que depois a pessoa não vai morrer logo em seguida, mas essa pessoa vai proceder então, o padre vai proceder com a absolvição, e depois dessa absolvição, essa pessoa vai cumprir aquela penitência que o padre vai dar para ela, que o confessor vai dar. Né? Essa pena, por causa da pena temporal, né? E essa enfermidade que é o pecado, né? Que deve ser remediado então pelo confessor. Então a pessoa vai então cumprir aquela penitência, fazer uma obra de caridade, fazer uma abstinência, enfim, né? Aí vai da criatividade, vai do desejo do padre, né? Enfim, a criatividade é muita. Tem um padre uma vez que deu para um casal conhecido meu a penitência de ficar, não sei quantos dias, não sei, sem beijar na boca, por causa enfim, em relação àquele pecado. Aí vai da criatividade do padre, né? Mas pode ser uma penitência, né? Pode ser uma oração, enfim. E aí, pessoal, continuando aqui, essa penitência, ela é dada, né, pelo sacerdote para que se possa reparar aquele mal causado, né? E aí, como eu falei, tem essas várias opções que o padre pode, então, dar aí, né? E tem padre que às vezes nem dá, né? Penitência, enfim. Vou entrar no mérito disso não, mas às vezes tem padre que não dá penitência, né? Não dá nenhum tipo de penitência específica, né? Mas a pessoa se o padre não te der uma penitência, você pode se colocar uma penitência, tá? Por exemplo, o padre não me deu penitência alguma, mas você pode ir lá no Santíssimo e falar assim, Senhor, eu pequei, eu sei que eu pequei, o padre não me deu penitência, mas eu estou me dando a penitência. Eu vou rezar 1/3 como penitência pelos meus pecados. Isso é interessante, né? No sentido da gente tentar reparar, né?
aquele pecado que a gente fez, né, de um modo espiritual, através de uma obra de caridade, né, isso nos ajuda também, né, a termos consciência do nosso pecado, porque a gente vai estar reparando um erro que a gente fez. Então isso é mais um estímulo da gente não errar de novo. Então você pode se dar uma penitência, isso não tem problema algum. E aí uma questão que eu queria entrar aqui, né, é a questão da confissão comunitária. Estou falando do catecismo, né? Não estou falando da minha cabeça. Tem paróquia que eu conheço, que eu sei, que utiliza muito disso, não é só paróquia, às vezes diocese inteira. Às vezes virou até costume, que negócio é meio bizarro, né? Mas isso, pelo menos de uma paróquia isso acontece, eu acredito que nessa diocese ao que eu me refiro, não é daqui de Itaperuna, já digo de passagem, né? Mas isso acontece com uma certa frequência. Eu acredito que seja até na diocese, uma paróquia eu tenho certeza. Mas são vários padres dessa mesma diocese que eu já vi fazendo isso, que é a confissão comunitária. Na confissão, a confissão ela é um ato litúrgico, né? Isso precisa ser dito, um sacramento, um ato litúrgico. Então você tem oração, no caso da confissão comunitária, né? Como que é a confissão comunitária? Há uma assembleia, digamos assim, né? Tá lá o padre com as pessoas que vão se confessar. E aí há uma leitura, às vezes até o padre faz até um sermão, tem algumas orações, e aí a pessoa vai pedir perdão internamente, não individualmente com o padre, mas no coração dela, ela vai pedir perdão pelos seus pecados. E aí o padre vai dar a absolvição, né? Qual que é a questão que o catecismo ensina? A confissão comunitária é para situação de gravidade. Então você está num avião, tem um padre lá no avião. Então vamos fazer, não dá para confessar todo mundo, o avião está caindo. E aí o padre vai lá para o meio, faz toda aquela liturgia, enfim, né? Se der tempo, né, que o avião está caindo, mas faz toda aquela liturgia, o Titanic, né, um barco afundando, ele vai afundando aos poucos, faz toda aquela confissão, as pessoas no seu interior confessam, e aí o padre dá absolvição e as pessoas estão perdoadas. Mas isso é uma situação de gravidade. E a confissão comunitária é para situações de gravidade. Tem padre que aplica a confissão comunitária porque tem uma festa próxima que está chegando por causa de uma peregrinação. Por exemplo, tem semana que vem, tem a Semana Santa na semana que vem, e aí eu vou fazer confissão comunitária porque semana que vem é a festa. Não, o que o padre tem que fazer? Tem que se programar, só tem eu na paróquia inteira. Se programe, então, e receba aí esses fiéis durante a semana, trabalhe um pouco mais, atenda confissão até de madrugada. Aqui em Itaperuna, a gente tem mutirões de confissão, né? Os padres fazem mutirão aí a semana toda. Então ficam um monte de padre junto, confessando aquele monte de gente, é algo muito bonito, muito bom. Graças a Deus, aqui em Itaperuna nós temos padres muito bons e conscientes da importância deles, da importância do sacramento, né? E aí, o padre, então, que se programe. Agora, por que Páscoa é semana que vem, não tem que dar uma confissão comunitária? A confissão comunitária é para situações de gravidade, né? Para situações, o avião está caindo, o barco está afundando. Então, a gente vai se confessar, vai fazer a confissão comunitária. Então, de nenhum modo, a confissão comunitária vai ser uma rotina numa determinada assembleia. Pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês, a gente conversar um pouco sobre confissão. Eu quero aprofundar um pouco mais nesse tema mais à frente, mas precisei dar essas pinceladas básicas sobre isso, né? E mais à frente, se Deus quiser, em outros vídeos, não sequencial, não vou fazer sequência, mas mais à frente a gente conversa mais sobre este assunto. Se tem mais de um ano, ou se você está em pecado mortal, por favor, procure um sacerdote. Receba a graça da confissão e pare de jogar pérolas aos porcos. Deus deu essa autoridade aos padres para que nós gozássemos desse benefício. Para na fundação da nossa autoconsciência, no nosso processo de santificação e na cura dos males espirituais que nós trazemos dentro de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.